Certo dia, durante uma excursão escolar, já dentro do ônibus de viagem, um professor começou a contar histórias de terror para entreter os seus alunos. Todos ouviram atentamente, sem interrompê-lo. Porém, quando ele começou a contar uma história chamada Cabeça de Vaca, os estudantes começaram a gritar, implorando para que o professor parasse de contar essa história. Porém, o professor estava numa espécie de transe e não conseguia parar de contar a história. Quando ele voltou a si, tanto o motorista do ônibus como, todos os alunos desmaiaram e espumavam pela boca. Não se sabe o conteúdo dessa história específica, mas alguns alunos não conseguiram parar de suar e ter calafrios. E dias depois, ele veio a falecer. E também tem outra versão, da lenda Cabeça de Vaca, que ocorreu numa rádio japonesa, que um radialista, junto com um entrevistado, começaram a, obviamente, a comentar sobre histórias de terror, etc. E começaram, o radialista, obviamente, começou a contar a lenda, ou história da cabeça de vaca, E obviamente que aconteceu a mesma coisa que ocorreu nessa excursão com o professor e seus alunos, aconteceu a mesma coisa na rádio, Obviamente aconteceu a mesma coisa na rádio e tanto o entrevistado e as pessoas que estavam na rádio presente nesse dia começaram, a ter calafrios, e alguns, alguns começaram a espumar pela boca e até mesmo desmaiar. E dizem que alguém da equipe da rádio veio a falecer alguns dias depois, E vale lembrar que ninguém sabe ao certo essa história, ninguém sabe. É praticamente mistério, mas dizem que quando a pessoa começa a contar a história da cabeça de vaca, ou a lenda, específica, porque ninguém sabe a história específica por trás dessa lenda, dizem que quando a pessoa começa a contar, a pessoa fica num certo transe, Parece que tá meio que possuído, Fica meio que em um transe, Aí não consegue parar de contar a história. Não consegue, mesmo a pessoa gritando, igual o caso das crianças que eu contei a história, A pessoa não consegue parar. Fica meio que certo de um transe, Um certo de um transe, hipnose ou algo do tipo. E dizem que quando a pessoa volta a si, volta para si próprio, o estrago já tá feito, Começa eles, o estrago já tá feito, Tem aquele desmaio, espumar pela boca e também, dependendo de cada caso, começa a ter calafrios e falecerem dias depois, Então, gente, esse foi o vídeo, da lenda da cabeça de vaca, lenda urbana japonesa, E comentem aí embaixo qual lenda japonesa vocês querem que eu conto aqui, Vale lembrar que, se acaso vocês quiserem ver lendas urbanas japonesas aqui no canal, tem uma playlist aqui no canal intitulada Lendas Urbanas. Lá tem tudo que é tipo de lenda japonesa, tem Lendas Urbanas Japonesa parte 6,
parte 5, né? Tem até lendas igual a essa, que eu gravo um vídeo específico, né? Tem da Menina da Lacuna, Kusisakiwana, né? O Inferno de Tomido, né? E entre outros, né? E até da Vila Inunaki, né? Que tem aqui, né? A Vila Inunaki, o túnel, né? Então, gente, comentem aí embaixo qual lenda vocês querem que eu traça. E até o próximo vídeo.